Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Nós queremos fazer um resumo da nossa lição, é a lição de número 5, onde nós estaremos falando sobre os atributos exclusivos da Trindade Santíssima. O fundamento da nossa lição encontra-se na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 7, que diz assim: Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Nós temos aí a leitura bíblica, está em Êxodo, capítulo 15, versículo 11 ao versículo de número 13. Nós temos aqui o objetivo da nossa lição, o objetivo geral, que é mostrar a grandeza do Senhor, que de forma triuna age com atributos exclusivos. Objetivos específicos é reconhecer pela palavra a eternidade de Deus, Criador, que se revelou em três pessoas, mostrar que os atributos sobrenaturais do Deus Criador permite desfrutar do seu grande poder e explicar como a onipotência da Trindade proporciona confiança, certo? Nós temos aí a nossa introdução, onde nos fala: estudaremos nesta lição as qualidades reveladas de Deus em forma de atributos. E quando nós falamos aqui de atributos, nós estamos falando ao mesmo tempo da qualidade de Deus, certo? Onde ele, em forma de atributos sobrenaturais exclusivos, e como ele se revelou no passado, como ele se revela no presente e também como ele vai se revelar ao ser humano. Isso é o que? No futuro. Nós temos o primeiro tópico da nossa lição, que nos fala eternidade. Nós temos aí o Deus Pai é eterno. O salmista, ele se dirigindo-se ao Deus, ao Eterno, ao Yahvé, ele diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, irmãos, nós temos aí a existência de Deus, certo? Antes que formasse todas as coisas existentes no mundo, Deus já existia. De eternidade a eternidade. Não é uma sequência de eternidade, certo? Pois o que é eterno não tem início e nem terá fim. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ninguém sabe quando ele, certo? Quando ele se revelou, ou seja, seu princípio, e também o ser humano não tem essa capacidade de saber certo fim, porque Deus não tem fim, ele não tem início e também não tem fim. Eternidade não se passa, mas o que? Se vive. Paulo diz que tanto é eterno o poder de Deus Criador, como a sua divindade inexcusáveis, certo? Isso aí está em Romanos capítulo 1, versículo de número 20. O Deus Filho é eterno. Nós falamos sobre Deus Pai, que, certo, ele é eterno. Agora nós iremos falar sobre o Deus Filho, que é eterno. É importante a gente falar que aqui no nosso objetivo nós falamos sobre a onipotência da Trindade proporciona confiança. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós sabemos em quem nós temos crido, em quem a gente crê. E uma outra coisa que é importante a gente ter em mente, que não existe três deuses diferentes. Nós estamos falando aqui de pessoas, ou seja, Deus em uma única essência, onde Deus Pai é eterno, o Deus Filho também é eterno. Por quê? O próprio Jesus, após haver deixado a forma humana, quando ele esteve aqui à Terra, certo? E estando em corpo de glória, ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Isto quer dizer a primeira e a última letra do grego. O primeiro e o último. Alguém diria: como é eterno se o primeiro e o último, e o início e o fim? Visto que eterno não tem fim e não tem o que? Início.
Entendemos que, sendo ele o primeiro e último, quer dizer que antes dele não houve e depois dele não haverá. Certo? Onde nós temos aí uma referência muito importante em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 8 e 17. Nós temos outro ponto também, que Isaías revela que Jesus é chamado o quê? Pai da eternidade. Pai da eternidade. Esse versículo é muito importante porque está nos falando que Jesus é o quê? Conselheiro, certo? Nós temos aí Pai da eternidade, Príncipe da paz. Outro ponto que o autor nos enfatiza, que Deus Espírito Santo também é eterno. O escritor aos Hebreus reuniu em uma só citação os seres da Trindade eterna, para apresentar a eternidade do Deus Espírito Santo. Porque se o sangue dos touros e bodes é a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, os santifica, ou seja, ia tirar a impureza quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortais para servirdes ao Deus vivo. Nós temos aí uma outra referência, Hebreus capítulo 9, versículo 13 e versículo de número 14. É importante a gente enfatizar assim, certo? O sangue de Jesus Cristo que pelo eterno se ofereceu, ou seja, ele tomou o nosso lugar, ele ocupou o nosso lugar, certo? Onde todos nós estávamos condenados, onde todos nós tínhamos uma condenação e essa condenação era o inferno. É como se Jesus Cristo falasse assim, olha, ele errou, mas eu ocupo o lugar dele. Eu pago o preço pela vida dele. Então nós temos aí que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de quê? De todo o pecado. A onipresença. Nós temos aí, quando nós falamos de onipresença, quer dizer que é em todo lugar. Deus está em todo lugar, certo? Deus Pai está em todo lugar, o Deus Filho está em todo lugar e o Deus Espírito Santo também é onipresente e está em todo lugar. Nós temos aí o salmista dizendo, no Salmo de número 139, verso 8 a 10, ele está dizendo, se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, irmãos, nós temos aí a onipresença de Deus. Deus está presente em todo lugar. Não existe nada escondido aos olhos de Deus. Deus Filho é onipresente. Nós temos, ele está em todos os lugares com os seus santos. Ele faz morada onde? Nos seus servos, ou seja, nos crentes. Deus Espírito Santo também é onipresente. O salmista reconheceu a onipresença do Espírito de Deus e pergunta, para onde fugirei da tua presença? Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Então não existe lugar. A gente pensa que podemos fazer algo escondido, que Deus não vai ver nada, mas é como se os olhos de Deus fossem o quê? Como chamas, eles estivessem em todo o lugar. Deus está presente em tudo. Nós já falamos sobre a eternidade, certo? Onde Deus Pai é eterno, Deus Filho é eterno, Deus Espírito Santo é eterno. Nós falamos sobre a onipresença da Trindade e agora nós iremos falar sobre a onipotência. Quando a gente fala de onipotência, quer dizer o quê? Que pode todas as coisas, é uma classificação mais clara, que pode todas as coisas. Deus Pai é onipotente. O Deus Pai apareceu a Abraão e disse, eu sou o quê? O Deus Todo-Poderoso. Deus estava dizendo para Abraão, Deus estava exigindo uma coisa para Abraão, anda na minha presença, Abraão. Isso é perfeito. Aí nós olhamos para a vida de Jó, um homem que sofreu, Jó tinha tudo para reclamar de Deus, mas só uma coisa que nos chama bastante atenção
é que Jó sempre estava confiando que Deus poderia fazer alguma coisa. Certo? Jó sempre estava confiando, estava dizendo: olha, eu sei que o meu Redentor vive. E Jó disse: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que o Deus Pai é todo-poderoso. Aí nós temos uma referência que diz: vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre ele as nuvens do céu. Nós temos aí agora o Deus Filho é onipotente. Ele está acima de quê? De todo o principado e poder e potestades e domínio. Quando João estava na ilha de Patmos, nós temos aí o Senhor Jesus se apresentou para ele e entrou, e entre outras qualidades disse: eu sou o quê? O Todo-Poderoso. A gente vê também nas Escrituras Jesus Cristo dizendo aos discípulos: olha, é-me dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e aonde? Na terra. Então quer dizer que não existe limite, não existe poder, não existe domínio aonde o nosso Deus possa entrar e possa fazer a sua vontade. Após ressuscitar dos mortos, apresentou-se aos seus discípulos, conforme eu já falei aos irmãos. Nós temos aqui Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que Cristo reinará até que todos os seus inimigos sejam que destruídos. E esse poder é tão pleno que o último inimigo a ser destruído é o quê? A morte. Por isso a pergunta: onde está a morte, o teu aguilhão? O Deus todo, nós temos aí o Deus Filho, tem de sujeitar a si todas as coisas. É como diz que as nações estão nas mãos de Deus. É como todas as coisas estar na mão de Deus. Na mão de Deus, na mão do Deus Filho, poderoso, certo? Nada foge do controle dele, nada foge dos seus planos, mas ele faz tudo quanto lhe apraz. Aí nós temos outro ponto. O Deus Espírito Santo é onipotente, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes são o quê? Estes são três. E estes três são: a palavra é o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, e o chamaram de Jesus Cristo. É aquele que está mencionado lá em Isaías capítulo 9, versículo de número 6. E certo? Onde está dizendo que ele é Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte. É o Senhor que pode todas as coisas. Vamos para a nossa conclusão. Concluímos que os atributos sobrenaturais e peculiares de Deus são comuns às três pessoas da Trindade Santa, certo? Agindo sempre para o mesmo propósito, em ações sincronizadas para a glória de Deus Pai. Que Deus em Cristo vos abençoe, certo? E vamos ter convicção que nosso Deus é eterno, certo? Que Ele pode todas as coisas, as suas qualidades estão aí para fazer tudo aquilo que lhe agrada. Deus abençoe, em nome de Jesus.